Se você usa o seu celular todo dia, esse vídeo pode ser para você. Quer mudar a sua vida hoje? Pega isso aqui, tira da sua mão e vai fazer alguma coisa de útil. Bom, essa semana eu comecei a fazer uma coisa que eu já fiz há algum tempo atrás, que é limitar o uso do celular. E antes de começar o vídeo especificamente, eu já gostaria de te chamar para pensar. Eu já quero te dar uma prova que talvez o uso do celular esteja até maior do que você acha que tá. No meu celular aqui, pelo menos, que é um Android, você consegue ver o tempo de uso de tela. O iOS também te permite fazer isso. Então, antes da gente continuar esse vídeo, eu te convido a pegar o seu celular e olhar o tempo de tela que você tem. No Android, ele te mostra o uso diário de tela, e no iOS imagino também que mostre. E, curiosamente, nas últimas semanas, meu tempo de tela ele estava com 2 dígitos. Então, vocês já imaginam aí o tanto de tempo de tela. Óbvio, nem sempre era scrollando. Muitas vezes eu estava fazendo alguma coisa de útil, trabalhando, porque eu falo com muitas pessoas pelo WhatsApp. Mas eu diria para você que talvez 80% desse tempo era fazendo coisas que não adicionam nada na vida. E não é porque eu sou um vagabundo ou porque você é um vagabundo ou algo do tipo. Isso é simplesmente porque a gente não percebe o tanto que o celular rouba de tempo da gente. E essa semana, novamente, eu comecei a colocar um limite para o uso do celular. E magicamente as coisas começaram a ficar mais fáceis na minha vida. Eu comecei a ficar mais produtivo, eu comecei a ter mais tempo para estudar, eu comecei a perceber que o meu dia rende muito mais do que eu realmente achava que rendia. Eu estava vendo um vídeo em outro canal exatamente sobre essa questão de celular. E a menina ela falou, né, sobre o quão viciante é o celular e o quanto parecido com casa de aposta, com máquina de caça-níquel é o celular. Porque uma vez que você começa a scrollar aquilo ali, você não percebe, mas o seu cérebro ele tá buscando sempre uma novidade. Pensa num TikTok da vida, pensa num Reels da vida, pensa num YouTube, os Reels do YouTube, não é Reels que chama no YouTube, é o Shorts, né? Você começa a scrollar aquilo, o que é pra ser, sei lá, 5 minutos, acaba se tornando horas e você nem percebe. Você começa a girar ali o Reels do Instagram e você percebe que você já tá ali há alguns minutos, algumas horas. E isso acaba tomando parte do seu dia. Se você, meu coleguinha que tá vendo esse vídeo, e fez o que eu te falei, né, de olhar o seu tempo de tela, talvez nesse momento você esteja até surpreso, né? Com tanto tempo você passa no Instagram e muito provavelmente você não imaginava, muito provavelmente você não percebia. Talvez nesse momento você deve estar se perguntando, caramba, será que eu realmente passo tanto tempo assim na rede social? E foi justamente esse choque, né, que me fez tomar essa decisão de simplesmente parar de usar. Muito tempo atrás eu lembro que eu estava na faculdade, foi na época que eu comecei a pensar sobre esse negócio de uso de celular. E eu me recordo que eu estava numa roda entre amigos ali da faculdade e eu comecei a perguntar para as pessoas, cara, quanto tempo que você passa no celular? E a galera, no máximo 1 hora por dia, no máximo 2 horas por dia, no máximo 30 minutos por dia. Isso foi por volta de 2018, tá? Inclusive, quanto tempo faz, né, que eu saí da faculdade? Enfim. E eu lembro que na roda tinha umas 4 ou 5 pessoas. E aí eu fui passando de um em um, né? Cada um foi olhando no seu celular. E absolutamente todas as pessoas erraram o tempo que elas passavam no celular. E quase todas elas ficaram surpresas quando elas viram que o tempo de tela delas era muito maior do que elas percebiam. E as redes sociais, o celular, ele é justamente feito para isso. Todo esse entretenimento agressivo, todos os recursos que a gente tem ali no celular, ele é feito justamente para manter a gente preso. Você não vê a hora passar, você não vê o tempo passar, você apenas tá ali, você só tá indo, só tá indo. Lendo muito a respeito disso, vendo alguns vídeos a respeito disso, eu comecei a me sentir identificado com parte dos colaterais que o uso excessivo do celular traz. E para mim o mais forte deles é justamente essa sensação de tempo. Você não percebe o seu tempo esvaindo de você. Uma coisa, sei lá, simples como sentar e ler um livro, fazer uma atividade, se torna uma coisa muito penosa. E aí quando você para pra pensar, bom, sei lá, cara, 1 hora lendo um livro por dia é muita coisa. Você consegue aprender muita coisa. Mas parece uma coisa muito difícil, muito distante. Mas porra, por que a gente consegue passar 3, 4 horas por dia numa rede social?
Por que a gente consegue passar muito mais tempo scrollando? Foi nessa brisa que eu caí e falei, cara, isso tá errado. Eu comecei a fazer conta, eu comecei a falar, cara, e se esse tempo que eu passo aqui eu tivesse investindo em, sei lá, em estudar? Se esse tempo que eu passo aqui eu tivesse investido em conseguir mais clientes, em, sei lá, fazer qualquer coisa que seja útil, ir na praia, treinar, fazer qualquer coisa. E novamente eu tomei a decisão de parar. Não parar totalmente, porque hoje é quase impossível você não fazer uso do celular. Mas eu comecei a colocar alguns limites pra mim. Eu só mexo no celular quando eu não tenho mais nada pra fazer. Então eu tenho os meus objetivos diários, tanto de estudo quanto de trabalho, e eu tenho anotado aqui tudo que eu preciso fazer. Eu só vou me dar o luxo de deitar na cama, de, enfim, abrir meu celular olhando pro horizonte, enfim, ir na minha varanda ali e ficar olhando pro nada e scrollando, quando eu terminar tudo isso. Eu percebi que o tempo de tela ele caiu drasticamente. Uma coisa que eu percebi que eu estava fazendo muito era abrir o WhatsApp sem nem mesmo saber o que eu queria fazer lá. Eu simplesmente abria, olhava status, não tinha nada de novo, e mesmo se tivesse também não justificaria eu ficar abrindo aquilo toda hora, e fechava. Cara, isso é doentio. Isso é doentio. E isso não é uma característica propriamente minha. As pessoas, de maneira geral, elas vivem dessa forma. Para pensar em, sei lá, num restaurante, num show, num evento, enfim. Se você olhar ao seu redor, você vai ver todo mundo mexendo no celular. E eu aposto com você que talvez a grande maioria deles não tá fazendo nada de muito útil. Eu não tô querendo falar aqui que tudo deve ser útil, que a gente não pode descansar, que a gente não pode fazer coisas idiotas. A gente pode. Mas será que isso não tá tomando grande parte da nossa vida ou impedindo a gente de alcançar objetivos que a gente, enfim, deveria estar alcançando ou poderia estar alcançando? Eu costumo ler bastante coisa no LinkedIn e recentemente eu li um pequeno artigo lá que eu não me lembro o autor, mas ele falava basicamente sobre essa nova era da IA e como que a IA tem impactado o mercado de trabalho, enfim. E segundo ele, a maior skill que seria necessária para os próximos anos não era uma hard skill, que são essas habilidades como programação, como, sei lá, design, como cálculo, enfim. A skill mais necessária para os próximos anos seria a capacidade de foco e atenção, que basicamente se perdeu. Olha ao seu redor aí, olha no seu círculo de amizade, ou até para você mesmo. Você consegue sentar numa cadeira e, sei lá, ler um livro? Você consegue começar a fazer uma atividade e não se distrair pelos próximos, sei lá, 10 minutos? Você consegue sentar para fazer algo e não abrir e desbloquear o seu celular? Eu comecei a ver muito recente, muitos vídeos sobre isso. As pessoas começaram a se ligar de falar, pô, isso aqui talvez deva ser repensado, talvez eu deva repensar isso daqui. E eu tô vendo um movimento muito grande, principalmente fora do Brasil, às vezes aparecem alguns vídeos para mim de fora, das pessoas discutindo sobre isso, das pessoas pensando sobre isso do seguinte, cara, será que eu deveria estar usando tanto meu celular? Será que eu não tô limitando as coisas que eu possa alcançar na minha vida? Então, assim, eu tava me sentindo um tanto quanto improdutivo, eu tava me sentindo um tanto quanto ansioso, e magicamente, à medida que eu baixei o tempo de tela do meu celular, eu comecei a me sentir muito melhor. Eu comecei a me sentir mais produtivo, eu comecei a conseguir estudar mais, eu me senti muito menos ansioso, e coisas que eu estava procrastinando para fazer, como ir na academia, eu parei de procrastinar. Porque agora eu não me dou mais o direito de pegar o meu celular e ficar olhando para ele sem fazer absolutamente nada. Do tipo, eu tô com tédio, vou pegar o celular para mexer. Não, cara, eu não vou pegar o celular para mexer, eu não preciso mexer no celular. Sei lá, às vezes eu posso ter uma mensagem, eu preciso responder alguém, tudo bem. Mas o que acontece é que o celular vira um mecanismo de lidar com o tédio. A gente perdeu a capacidade de lidar com o tédio. Se você tá na sua casa sem fazer nada, se você não tem nada pra fazer, se você tá, enfim, entediado, o que você faz? Você pega e abre o celular. O que você vai fazer? Não sei, você vai scrollar o Instagram, você vai abrir o WhatsApp, ficar fechando, você vai ficar olhando o grupo. Eu falei pra mim mesmo, cara, se você não tiver nada pra fazer, você vai encarar o tédio, você vai simplesmente aceitar o tédio. Eu tô notando uma melhora muito grande na minha produtividade. Eu
diminuir a quantidade de tempo que eu me sinto ansioso durante o dia. Faz um teste aí agora. Você pegou, né, os seus números ali, viu o tanto de tempo que você passa na rede social. Agora faz um teste. Sei lá, se você tem 8 horas de tela por dia, fala pra você mesmo, cara, eu vou, sei lá, fazer 4 horas de tela só. Eu vou ficar só 4 horas por dia no celular. Não precisa baixar muito de começo, eu entendo que talvez possa ser difícil, mas tenta cortar pela metade. E depois você vem aqui nesses comentários, o vídeo fala pra mim se mudou algo ou não na sua vida. E assim, aceita o tédio. Aceita o tédio. Se você cortar hoje pela metade o seu uso de celular, em algum momento você vai falar, caramba, tem nada pra fazer, caramba, eu não consigo me aturar comigo mesmo. E é justamente isso que você precisa ser capaz de enfrentar. É justamente esse tédio que você precisa ser capaz de enfrentar. E eu tenho certeza que à medida que você for vivendo esse tédio, você vai começar a perceber que existem coisas muito mais legais do que ficar scrollando o celular, do que ficar abrindo e fechando o WhatsApp sem rumo. Você vai começar a perceber que talvez tenha um chão para você limpar, talvez tenha um livro para você ler, que talvez tenha uma atividade que você está procrastinando há tanto tempo que você não está fazendo. Você vai perceber que, sei lá, tem um guarda-roupa seu que está com a porta quebrada e você estava enrolando para consertar e não consertava. Tem um guarda-roupa lá em cima que você estava esperando para limpar, só que você nunca limpava. Qualquer coincidência, como é que é? Qualquer semelhança é mera coincidência com a minha vida, tá bom? E assim, não me escute. Faça o teste. Teste por você. Veja por você se isso faz sentido para você ou não. Eu tenho certeza que se você tentar cortar pela metade, você vai perceber que você vai ganhar muito mais tempo do que você imagina e você vai ter muito mais tempo. Grande parte das pessoas que falam que não tem tempo, que não conseguem fazer as coisas por tempo, muito provavelmente elas estão investindo um grande tempo em rede social, em scroll, em fazer coisas que não vão trazer absolutamente nada. Me responde, cara, o que de produtivo vai te trazer ficar abrindo e fechando o WhatsApp? O que de produtivo vai fazer você ficar scrollando o feed do Instagram, olhando um monte de reels? Eu sei, é legal, seu amigo te manda lá um monte de reels lá no DM, você assiste aquilo, beleza, é legal. Mas, pô, 1 hora depois você nem lembra mais daquilo, aquilo não te acrescentou nada na vida. Então, assim, vamos pensar talvez de forma mais estruturada, pensar talvez em longo prazo, em atividades que realmente vão te trazer algo positivo. E, novamente, eu não tô falando que você não deva fazer isso, até porque eu não sou ninguém para falar algo sobre a sua vida, mas, cara, será que passar 8 horas, passar 4 horas por dia no Instagram da vida é algo que você deveria estar fazendo? Reflita a respeito. É isso, beijo no seu coração e tchau.